Yariaridase, aqui é o Ryzen e hoje eu vou contar para vocês sobre a história do homem com respirador de ferro. Bom, no título tá um pulmão, mas é um respirador muito antigo que não é mais fabricado que ele usa. Você vê ali que parece uma cápsula onde fica só a cabeça para fora. Realmente é bem perturbador de se ver. O nome dele é Paul Alexander, ele é um cidadão dos Estados Unidos. Ele é um escritor e advogado do estado do Texas. Ele tem 71 anos de idade. Ele atualmente reside na cidade de Dallas. E faz 65 anos que ele usa esse respirador mecânico. Pois é, desde os 6 anos de idade ele vive esse pesadelo. E ele é uma das últimas pessoas que ainda usa esse tipo de aparelho, porque como eu falei, ele não existe mais. Essa máquina usa uma espécie de ventilador de pressão negativa para ajudar Alexander a respirar sozinho. Ele mora sozinho, então, mas ele precisa da ajuda de um cuidador que o visita frequentemente para realizar tarefas que ele não consegue fazer sozinho, como fazer a barba, ligar e desligar o seu aparelho respiratório. Então, ele é um sobrevivente de uma doença cujo poliovírus destrói as células nervosas da medula espinhal, levando à perda da massa muscular e até mesmo à paralisia. E essa doença que colocou ele nessa situação se chama poliomielite. É uma doença que não tem cura, mas tem apenas uma vacina hoje em dia. E depois de tanto tempo, ele diz que se acostumou com tudo isso. Ele relembra que nos primeiros anos que teve que usar foi um pesadelo. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi colocado nessa máquina. E ele diz que ele não sabia o que estava acontecendo, se ele estava tendo só uma imaginação ou se ele tinha morrido e não sabia. Ele ficava se perguntando se aquela máquina era um caixão, era um lugar indesejável, ele não conseguia se mover, não conseguia nem mover o dedo direito. E ele tentava tocar em alguma coisa, mas ele não conseguia nem se mexer, mas também não conseguia tocar nas bordas da máquina, ele disse. E foi muito estranho e assustador. O Paul Alexander fala numa entrevista. Então, ao longo da sua vida, ele levava o aparelho para todo lugar que ele ia, até mesmo nas suas viagens ao redor do mundo. Atualmente, ele está escrevendo um livro onde ele vai contar um pouco da sua vida e das suas experiências. Ele diz: a maneira como eu olhei inicialmente é que eu poderia me adaptar ao pulmão de ferro, ou eu poderia fazer o pulmão de ferro se adaptar a mim, aos meus desejos e estilos de vida. Então eu decidi que ele devia se adaptar a mim, e não eu a ele. Então ele viajou com respirador, levava o respirador no caminhão, foi até na faculdade com ele, no escritório, no dormitório, e isso assustava muitas pessoas que estavam ao redor dele. O aparelho, como qualquer outra máquina, requer manutenção. Então, a maioria das suas peças não são mais fabricadas e não existem pessoas especializadas que podem ser contratadas para realizar esse serviço. Então ele pensou, muitas pessoas tiveram essa doença e já morreram. E o que aconteceu com esse pulmão de ferro? Então ele procurou em celeiros, garagens, lojas, peças de segunda mão e assim foi fazendo essa manutenção desse aparelho até os dias de hoje. Em 2015, com o auxílio de um amigo, ele colocou uma espécie de anúncio no YouTube, onde pedia para que alguém pudesse ajudá-lo a consertar o seu respirador mecânico. Por sorte, um homem chamado Brady Richards, que dirige um laboratório que produz equipamentos sustentáveis, viu esse vídeo e tinha um desses pulmões de ferro encostado na garagem. Dessa forma, as peças que ainda estavam em bom estado de conservação foram utilizadas para consertar a máquina de Alexander. Durante a entrevista que deu para o programa It Happens, Paul já encontrava respirando sem o aparelho, mas ele precisava falar vagarosamente entre as grandes respirações, e foi anos e anos para desenvolver uma maneira de respirar, e essa tarefa para ele requer muita energia. Ele foi desafiado a fazer isso. Ele levou 1 ano para conseguir ficar 3 minutos fora dessa máquina. Hoje em dia ele consegue passar quase o dia inteiro fora dessa máquina aí, mas ele precisa dela para poder dormir. E ele diz: o que eu faço é usar minha garganta para engolir o ar. Ele engole até que chega aos pulmões dele. Pois é, rapaziada, olha só, isso parece ser bem desconfortável, né? Você vê que demorou 1 ano para conseguir ficar 3 minutos e hoje em dia ele fica quase 24 horas fora do aparelho. Penso que é para você respirar, você não puxar o ar naturalmente para os pulmões, você precisa engolir. Tenta engolir ar aí pra ver que beleza. Imagina fazer isso o dia inteiro. É aterrorizador pra você, mas pra ele essa é a realidade dele. Não conhece outro jeito de respirar, né? O livro
onde as memórias do advogado ao longo da sua vida serão contadas, já está em processo de finalização, já deve ter acabado até. E logo tá nas livrarias aí. Bom, rapaziada, o que vocês acham da história do Paul Alexander? É bem perturbador, né? Você vê as imagens dele aí só com a cabeça pra fora, é bem triste de se ver. Imagina esse cara passar a vida inteira pra poder continuar vivo ligado a isso, a essa máquina, e desenvolver um modo de continuar vivo fora dela e tentar viver uma vida normal, bem assustador se for parar pra pensar. Mas você vê que o cara não cedeu à pressão e foi guerreiro, cara. Decidiu continuar sobrevivendo e levar a vida dele normal, né? E você vê que às vezes a gente não valoriza a vida como ela é. Tem gente, tô triste, sou fracassado, e vai lá e se mata por conta disso, acaba com o seu ciclo familiar, simplesmente porque não escolheu ser forte, né? Então acho que esse tipo de exemplo aí é um exemplo de sobrevivência para todo mundo. E ler esse texto e ver as fotos dele antigamente e tentar me colocar na pele dele é uma experiência bem difícil, não acha? Imagina realmente ser ele. Bom, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva nesse canal para mais vídeos estranhos. Tenho mais coisas para colocar aí, eu garanto. Muito obrigado pela sua companhia até o momento e